Pessoal, meu nome é Rômulo, eu sou professor da Universidade Federal de Rondônia, sou semioticista e eu quero iniciar aqui no nosso canal, que nós falamos aqui de semiótica, principalmente americana e francesa. Eu queria falar um pouquinho a respeito dessa arma bombástica, que até então parecia que aparentemente não era uma arma bombástica, que é a semiótica, e como ela tem destruído ou ela tem construído impérios, destruído nações, construído nações, modificado comportamentos, modificado culturas, afetado atitudes humanas e até mesmo modificado a moral humana, modificado o eixo da moralidade humana no decorrer do tempo. Por que eu digo que hoje a gente tem já indo para o entendimento mais específico? Porque nesse exato momento a gente pode falar que a semiótica ela é uma arma de destruição em massa. Por quê? O primeiro passo, a gente tem finalização de formas que até então eram formas prontas e que essas formas estão se exaurindo. Segundo, uma construção moralizante a partir da semiótica. Então a semiótica, ela, com a força que ela, da sua comunicação, o impacto que a sua comunicação tem, ela conseguiu, de certo modo, modificar o prumo moral. Então é muito fácil você ver alguém ideologicamente querer a morte de outra pessoa, agora está tendo morte, querer a morte do Papa, ou quer a morte de um outro candidato de direita, a esquerda quer a morte de um de direita, a direita quer a morte do esquerda, né? Nada se justifica isso, então você tem um erro do prumo moral, todas falam de moralidade, mas todas querem a morte de ambos, né? Na guerra é sempre assim, vale a tua moralidade, né? Isso é uma batalha semiótica. A gente vê também a perfeita adequação das semióticas contemporâneas com as redes sociais, o poder replicatório. Então nada foi tão perfeito quanto gasolina e fogo, que foi a intersecção, a simbiose da semiótica contemporânea com as redes sociais. Então não há união mais poderosa do que a semiótica contemporânea com a possibilidade das redes sociais. Ela tem a linguagem, a plataforma, a substância ideal para que aconteça isso. Então hoje as modificações, elas são feitas dentro da cultura. Eu afeto a cultura, e quando eu afeto a cultura, quando eu modifico a cultura, quando eu consigo atacar a cultura e modifico a ordem que ela anda, quando eu modifico, por exemplo, a moralidade, ou quando eu modifico a crença em si mesmo, ou valores como a empatia, por exemplo, eu estou modificando e eu estou caminhando para um tipo de destruição. Então, eu faço uma nova programação social. Eu consigo reprogramar a sociedade para acreditar em coisas que até então eram absurdas. Bem, pessoal, então nem toda guerra ela acontece de modo bélico, ou ela acontece de modo como antigamente, né, os batalhões, as infantarias, né, ou como nós tivemos as guerras por aviões, né, Segunda Guerra Mundial, ou até mesmo a Guerra Fria, né, que é a guerra tecnológica. Eu acho que a Guerra Fria ela inicia o que eu vou falar, que é essa guerra silenciosa, que é uma guerra cultural. E a guerra cultural, ela não necessariamente precisa ser imperialista, né? Uma nação invadindo outras nações, impondo a sua cultura. Mas ideologias ou plataformas de pensamento que vão, por meio da semiótica, que é a linguagem que vai conduzir, né, que vai atuar e vai ter esse resultado, né, ter efeitos, né, para efeitos muito específicos. Até então a gente tinha semiótica na publicidade, né, no marketing, para vender produto, para ter uma reação de consumo, né. Como a gente teve também a linguagem utilizada de forma religiosa há muito tempo, desde lá do Conselho de Trento, quando se pensou em usar um discurso, desde dos cânticos, dos cantares de Salomão, às sermões do Padre Vieira. A semiótica do discurso religioso existe hoje, ontem e sempre. Mas a semiótica ela acaba evoluindo para armas, para finalidades não tão éticas e morais, né? Que promovendo esse desalinhamento, esse descompasso moral, que é, por exemplo, para promover xenofobia, ou para promover racismo, ou manter um status quo
que a gente conhece há muito tempo, ou até mesmo para promover o caos. Né? Às vezes as pessoas, a gente tem uma ideia de que o construto do ser humano é sempre positivo, mas na verdade o caos é uma forma de controle, né? Uma forma de domínio. E a semiótica está presente porque a semiótica, além de ela ser um meio, e ela nunca se adaptou tão bem, né? Nunca, nossa, a gente nunca teve uma perfeita adaptação entre redes sociais e a linguagem semiótica, tanto no formato quanto na interação. É óbvio que essa combustão aí entre o fogo e gasolina perfeita tivesse um resultado tão explosivo e efeitos tão eficientes, porque muda comportamentos, né? Ela muda, afeta, não só não quero comprar, eu não quero ter um tipo de religião, um tipo de moralidade, mas começa também a ter efeitos de atitudes beligerantes ou de atitudes destrutivas e cause guerra, controle, né? Seja étnico, seja de manutenção de certas castas, ou de certas elites, ou de certos métodos econômicos. Então a semiótica está sempre ali, confundindo, construindo. Como eu disse, ela, além de ser meio, ela é finalidade também, ela é resultado. Né? A gente nunca pode pensar a semiótica, ela é uma ferramenta, será que eu vou atingir o resultado? Não, ela é o todo. A semiótica ela trabalha com o significante, com o efeito, com o signo, com o objeto, aquilo que você está levando, e o próprio resultado. Ela presume o resultado. O que acontece? A gente tem, tanto, como eu disse, né, tanto no pós-guerra, com o universo semiótico que a gente foi absorvido, né, até mesmo na Guerra Fria, a gente foi absorvido por ideais semióticos divergentes que se contrapunham, né, crenças, cores, formas, bandeiras, produtos, consumo, ideias, que é um conjunto semiótico de comunicação. Por quê? Porque você tem imagem, você tem som, você tem cultura, você tem produção musical, produção cultural, né? Você tem pensamento, você tem livro, você tem um conjunto de elementos semióticos. Por que semióticos? Porque eles são multidimensionais. E eles se reúnem para construir quem nós somos, para construir as nossas crenças, para construir os nossos valores, para construir o que a gente acredita, para construir a nossa historicidade dentro da exposição a esse conjunto de signos. Aquilo que você acreditou, que seu pai acreditou a vida inteira, ou que você leu, ou aquilo que você se identificou, né, naquele contrato fiduciário da semiótica que você acredita naquele que fala. Então o que acontece? Nesse momento, o momento exato que a gente vive hoje, é o fim de algumas formas que a gente identificava como formas prontas e que seriam formas... não existe forma definitiva, ninguém tinha essa crença, mas a gente já começa a perceber que essas formas elas estão tendo o seu limite. E uma nova semiótica tem surgido. Um grande exemplo é a própria revolução, a nova revolução cultural chinesa, que é uma revolução diferente daquela revolução ali de 66, do Mao Tse Tung. Ela é uma revolução semiótica mais devagar, é uma revolução semiótica nos bastidores, ela é uma revolução quase que soft power, ela é uma revolução cultural, porque ela não é uma revolução pela força, ela é uma revolução semiótica. É uma revolução onde, por exemplo, eu deixo de consumir determinado produto porque eu acredito mais no meu produto. Eu deixo de consumir Nike porque eu quero consumir uma marca minha, ou um carro, ou o carro elétrico com carro a combustão. São semióticas, na verdade, porque elas partem de exposições de verdades sígnicas e, ao mesmo tempo, a convicção de aceitar aquelas verdades.